Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como cadastrar o seu site no Google Search Console. E como primeiro passo, sempre recomendo que vocês tenham uma conta Gmail ou Google Apps, que agora é G Suite, né? E se possível já estejam logados para você prosseguir com os próximos passos. Então basta entrar no Google aqui, se você não souber o endereço, basta entrar e fazer a pesquisa para Google Search Console. E aí você pode clicar nesse primeiro link. Se você nunca tiver feito um cadastro no Search Console, se ninguém nunca compartilhou uma conta no Search Console contigo, quando você clicar em iniciar agora, você vai entrar na tela de adicionar o site. E aí você vai ver essa tela aqui, que é adicionar o domínio ou o prefixo do URL, tá? Você não tem mais opções, até porque você não tem o site cadastrado. Se porventura alguém compartilhou uma conta do Search Console contigo e você já tem essas informações, você não vai estar vendo essa tela. Então eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Você vai estar vendo basicamente essa tela aqui, você já vai entrar na área gerencial aí do Search Console, só que você não sabe se esse site é seu ou não. Então eu vou dar o exemplo, como se estivesse cadastrando um novo site. Basta clicar aqui na lateral esquerda superior no menu principal, né? Você vê que o menu principal abre e fecha aqui, se estiver fechado é só clicar de novo. E aqui embaixo você tem a seleção de contas. Então se você tiver mais que uma conta, elas vão aparecer aqui. Você vai clicar e na parte inferior você vai ter adicionar propriedade. Basta clicar em adicionar propriedade e a mesma tela vai ser exibida para você. Aqui nós vamos ter duas opções de cadastro. A opção de cadastrar o domínio completo, que é a melhor opção que existe, mas ela é um pouco mais complexa. E a opção de cadastrar somente o prefixo do URL. Então qual que é a diferença? No caso aqui, para você cadastrar, você vai ter que colocar o seu domínio e prosseguir. Eu vou cadastrar isso daqui a pouquinho, a gente vai ver na sequência do vídeo, mas primeiro a gente vai cadastrar da maneira mais simples, que é o prefixo do URL. Nesse caso tem que tomar muito cuidado, por quê? Quando você cadastra o prefixo do URL, você precisa inserir realmente o URL que está no seu site. Então aqui você normalmente vai ter um www, só que além do www, você também tem o http, tá? //. O problema é que às vezes você não tem o www ou às vezes seu site está com https. Então a minha recomendação sempre para evitar erros é que você entre no seu site, né? Muitas vezes o Chrome ele vai exibir ou os navegadores acabam exibindo só o domínio aqui, né? Então clica duas vezes para exibir tudo, ó, dá o copiar. E aí quando você vier aqui no Search Console e der o colar, ele vai colar exatamente o domínio que está sendo usado. Nesse caso HTTP com www, ok? Você vai clicar aqui em continuar e o Google vai verificar se você já tem a nossa propriedade. No caso eu não tenho essa propriedade ainda e ele vai me dar algumas opções. Eu vou clicar aqui na primeira para fechar e ele fala, ó, você pode jogar um arquivo HTML para o seu site, uma tag HTML, se você tiver o gerenciador de tags do Google ou Analytics, dá para também já fazer esse cadastro ou provedor nome de domínio. Minha sugestão, que normalmente é a maneira mais simples, e principalmente se você tem um desenvolvedor ou se você tem um site WordPress, é você clicar aqui em tag HTML. É muito simples de instalar. Como que você vai fazer? Você clica aqui em tag HTML, deixa eu baixar um pouquinho, e ele vai explicar para a gente que a gente deve copiar e colar esse código aqui na seção head do nosso site. E dessa maneira você vai provar que você é o proprietário do site. Então vou clicar em copiar aqui, ok? E vou entrar no meu site, que é um site em WordPress. Uma vez dentro do WordPress, eu posso adicionar isso diretamente no tema, no editor de temas, mas nem todo mundo tem confiança para fazer isso. Então vamos fazer da maneira mais simples. Eu vou adicionar um plugin que vai inserir um código no header, né? Um plugin que eu sempre recomendo, que é muito simples, é o Insert Headers and Footers. Ok? Só digitar aqui o Enter e aí você vai ver que é o plugin criado pelo WP Beginner, que é um site super bacana. Eu sempre recomendo vocês acompanharem eles, quem estiver usando o WordPress, tá? Então vou pegar aqui o plugin Insert Headers and Footers e clicar em instalar. Uma vez instalado, basta clicar aqui no ativar, eu já vou clicar aqui mesmo, ó, e você vai para a área de plugins. Na lateral esquerda em configurações, você vai encontrar a opção de Insert Headers and Footers. E basta você colar aquele código que você copiou aqui, colocar o colar. Se você não lembra, ó, o código está aqui, ó, deu copiar e aí eu vim para cá e colei. Então eu estou falando que eu quero colar esse script no header. Eu vou vir aqui na parte inferior, clicar salvar e se você tiver algum plugin de cachê, lembra aí de limpar o cachê do seu site para o Google conseguir verificar. Se você pegar aqui, ó, eu vou copiar essa informação. Dá para você checar também se essa informação está no seu site. Como você faz isso? Ó, você abre aqui o site, clica com o botão direito e dá exibir código fonte da página. Você vai dar o Ctrl F e aí você vai simplesmente dar um Ctrl V. E se você encontrar isso daqui na seção head, que é aqui essa parte superior normalmente, né? Tem que estar antes da finalização do head aqui, ó, o barra head.
tá perfeito. Então eu vou fechar aqui, tá? Aqui também vamos fechar e a gente vai voltar para o Search Console e vamos clicar em verificar. O Google vai lá no site, identifica que o código está lá e ele vai dar OK para a gente. Pronto, ó, a propriedade foi verificada porque ele encontrou a tag HTML. Para finalizar, você pode simplesmente clicar em concluído ou ir para a propriedade para você ver as informações do site. Como o site é muito novo, ainda não tem nenhuma informação. Agora, a minha recomendação é você cadastrar o domínio inteiro no Search Console. É uma maneira muito mais eficiente aí de você ter todas as informações do seu domínio e uma vez cadastrado, você pode cadastrar cada subdomínio individual se você quiser. Então, como você vai fazer para cadastrar? Você vai de novo clicar aqui nos sites cadastrados no Search Console e na parte inferior você vai colocar adicionar propriedade. A gente vai ver de novo aquela telinha do domínio do prefixo de URL e aqui basta colar aqui o domínio sem www nem http ou https. É só o domínio, no caso aqui odontologiaitaim.com.br. Eu vou clicar aqui em continuar e ele vai dar a mesma mensagem para mim. Ele vai falar, olha, eu preciso que você comprove que você é o proprietário desse domínio. Só que nesse caso, a forma de verificar a propriedade é um pouco mais complexa do que do modelo anterior, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Então o que ele está falando para a gente é que ele quer que a gente coloque um registro TXT na configuração da DNS referente do domínio odontologiaitaim.com.br. Esse é o código que ele quer. Então primeiro a gente vai copiar aqui, ó, já foi para a área de transferência. E aí você vai precisar inserir isso dentro de onde está o gerenciador DNS. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês um cPanel, que é a forma mais comum de gerenciamento de hospedagem. Mesmo que a sua hospedagem não trabalhe com esse tipo de sistema, ela vai ser muito similar para poder gerenciar o DNS. Uma vez dentro do cPanel, você vai ter que vir aqui e procurar o editor da zona DNS, né? Em algumas hospedagens aí, o gerenciamento DNS. Aí basta clicar aqui no Zone Editor se tiver em inglês, né? E dentro do seu domínio você vai ter várias opções. Eu gosto de clicar Manage para ver o que tem já cadastrado aqui, ok? É sempre interessante ver se já está os cadastros feitos, mas você não precisa entender o que está aqui. Você simplesmente vai adicionar um record, né? Uma entrada. E aí como que você faz? Você pode selecionar a setinha para baixo e simplesmente adicionar uma entrada TXT. Ou você pode colocar Add Record, né? Adicionar uma entrada, ele vai te dar as opções e depois você seleciona aqui TXT. Se você for ver, dependendo da hospedagem, algumas têm um ponto final aqui no cadastro, outras não. Então basta seguir o modelinho, tenta ver como já está sendo usado para ver como você vai colocar. Então aqui eu estou vendo que o meu domínio sempre tem odontologiaitaim.com.br ponto no final, né? Eu vou copiar aqui, né? Preguiça sempre vence, Ctrl C, Ctrl V sempre, né? E aí você vai colocar as informações e aí você tem o tipo TXT que eu já tinha selecionado e o record. Qual que é o record? É exatamente aquele código que o Google passou pra gente. Então eu vou dar o copiar, vou voltar aqui, ó, e vou colar. Assim que eu colar, eu vou dar o adicionar record ou inserir registro, né? Uma vez inserido, você pode procurar aqui se está o registro, mas deu um sinalzinho verde aqui de sucesso, provavelmente já está lá. E aqui é visível que ele foi realmente inserido. Em alguns casos, demora um pouquinho para essa informação propagar. Mas voltando aqui, você pode verificar a qualquer momento. Então eu vou verificar agora para ver. Vamos ver se ele vai conseguir confirmar. E olha só que interessante, ele falou que teve uma falha na verificação. Não é um problema. Por quê? Porque mesmo tendo uma falha na verificação, você pode clicar OK e ele vai falar para você de novo a mesma mensagem. E você tem duas opções. Se você tiver que mandar isso para um desenvolvedor, por exemplo, você pode copiar essa informação, mandar para o desenvolvedor e clique em verificar mais tarde, que é o que eu vou fazer aqui para mostrar como funciona isso para vocês. Ele vai simplesmente fechar a janela, né? Aí, como que eu faço para confirmar isso mais tarde? Eu vou clicar aqui de novo, aí eu vou procurar a propriedade, ó, odontoitaim.com.br, né? Já está cadastrada. O que eu quero é essa daqui, a propriedade de domínio que não foi verificada ainda. Aí basta clicar nela e quando eu clicar, ele vai tentar confirmar de novo. E se aquela entrada TXT tiver sido inserida, ele automaticamente vai verificar. Se não tiver inserida, vai aparecer aquela mensagem com uma taxa vermelha e aí você pode tentar mais uma vez. De qualquer jeito, assim que você finalizar, você pode clicar o concluído ou ir direto para a propriedade. E lembrando, como essa conta é muito nova, ainda não tem informações, mas se você tiver uma conta antiga ou uma conta que alguém já gerenciou o Google Search Console, provavelmente você vai abrir já aqui com todas as informações. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.